E se a maior vitória de um dos faraós mais famosos do Egito fosse, na verdade, uma enorme jogada de marketing? Ramsés, o Grande, é celebrado por sua vitória na Batalha de Kadesh. Mas as paredes dos templos não contam toda a história. Neste vídeo, vamos desvendar como Ramsés II usou uma das mais brilhantes campanhas de propaganda da história para transformar um quase desastre militar em sua maior fonte de poder e imortalidade. Imagine as paredes colossais dos templos de Karnak, Luxor e Abu Simbel. Nelas, gravado para a eternidade, está o retrato de um rei-deus, uma força da natureza. É Ramsés II em seu carro de guerra, praticamente sozinho, enfrentando uma horda de inimigos. Este é o conto da Batalha de Kadesh, a joia da coroa de seu longo reinado de 66 anos. A história oficial, imortalizada no chamado Poema de Pentaur, e no boletim é uma obra-prima de heroísmo. Nela, no quinto ano de seu reinado, por volta de 1274 a.C., Ramsés marcha para a Síria para confrontar o grande rival do Egito, o Império Hitita. O objetivo era reconquistar a estratégica cidade-fortaleza de Kadesh. Segundo a versão do faraó, ele foi enganado por espiões inimigos que o fizeram acreditar que o exército hitita estava longe. Confiante, ele avança com apenas uma de suas 4 divisões. É então que os hititas, que estavam escondidos, lançam um ataque surpresa com milhares de carros de guerra, cercando completamente Ramsés e sua guarda pessoal. Mas é aqui que a história se torna um mito. Os relevos mostram um faraó que não se desespera. Ele reza ao seu deus, Amon, que lhe responde, enchendo de força. Sozinho, Ramsés se lança contra o inimigo. A narrativa dizia, estava só, muito só, sem ninguém junto a ele. Ele teria atravessado as linhas inimigas não uma, mas 6 vezes, com seus cavalos pisoteando os corpos dos hititas que caíam diante de sua fúria divina. Ele impede a derrota, reagrupa suas tropas e transforma o caos em uma vitória gloriosa. Essa é a história que Ramsés II contou ao seu povo. Uma história de coragem sobre-humana, de um rei que era mais do que um homem. Ele era o salvador do Egito, escolhido pelos deuses. Por séculos, essa foi a narrativa dominante. Mas a história, como as areias do deserto, esconde segredos sob a superfície. A imagem de Ramsés como o vitorioso e incontestável de Kadesh permaneceu forte por muito tempo, afinal, era a única versão amplamente conhecida. Foi só no início do século XX que arqueólogos, escavando na Turquia, no local da antiga capital hitita, Hattusa, fizeram uma descoberta que mudaria nossa compreensão. Eles encontraram milhares de tabuletas de argila nos arquivos do Império. Entre elas estava a correspondência hitita e a versão deles sobre a Batalha de Kadesh. E sem surpresa, ela era bem diferente. Mas a evidência mais forte não veio de um relato de batalha, e sim de um documento de paz. Cerca de 16 anos após a suposta vitória esmagadora de Ramsés, os arquivos revelaram uma cópia do que hoje é conhecido como o mais antigo tratado de paz internacional que sobreviveu até hoje. O Tratado de Kadesh, assinado entre Ramsés II e o novo rei hitita, era um acordo notavelmente equilibrado. O texto estabelecia um pacto de não agressão, defesa mútua e o retorno de fugitivos. Os dois impérios se tratavam como iguais, como irmãos. Isso levantou uma pergunta desconfortável. Se Ramsés obteve uma vitória tão devastadora, por que ele assinaria um tratado de paz com um inimigo vencido, tratando-o como um igual? Vencedores esmagadores geralmente ditam os termos da rendição, não negociam alianças como parceiros. O Tratado de Paz foi a primeira grande rachadura na fachada da propaganda de Ramsés. Ele provou que a batalha não resultou na aniquilação do poder hitita, mas sim em um impasse estratégico. Anos depois da luta, os hititas ainda eram uma força a ser reconhecida, fortes o suficiente para negociar de igual para igual com o Egito.
A semente da dúvida tinha sido plantada. Então, o que realmente aconteceu naquele dia perto do rio Orontes? Juntando os relatos egípcios com as evidências hititas e a análise militar moderna, uma imagem muito mais caótica e perigosa para Ramsés emerge. A campanha de Ramsés foi marcada por um excesso de confiança. O jovem faraó, ansioso por provar seu valor, marchou com seu exército dividido em 4 grandes divisões: Amon, Ra, Pitá e Sete. Ele mesmo liderava a divisão Amon na vanguarda. A armadilha hitita foi brilhante. Os espiões que Ramsés capturou eram, na verdade, agentes duplos, enviados para dar informações falsas. Eles disseram a Ramsés exatamente o que ele queria ouvir, que o exército hitita estava a quilômetros de distância. Acreditando neles, Ramsés atravessou o rio Orontes e montou seu acampamento, perigosamente isolado do resto de seu exército. Foi então que o verdadeiro exército hitita, escondido atrás da cidade de Kadesh, atacou. Uma força massiva de carros de guerra caiu sobre a divisão de Ra, que vinha logo atrás de Ramsés. A divisão foi pega de surpresa e completamente destroçada. Os sobreviventes, em pânico, fugiram para o acampamento de Ramsés, com os carros hititas em seu encalço. O acampamento de Ramsés foi invadido. A situação era desesperadora. O faraó estava cercado, suas tropas em desordem, e o grosso do seu exército ainda estava a horas de distância. Isso não era uma batalha, era um desastre iminente. A bravura pessoal de Ramsés, que sem dúvida lutou desesperadamente, não teria sido suficiente. A salvação não veio apenas dos deuses, mas de um fator crucial: um corpo de reforços, os Nearim, que marchava por uma rota diferente, chegou ao campo de batalha no momento exato em que os hititas, pensando que a luta já estava ganha, saqueavam o acampamento egípcio. A chegada dessas tropas frescas pegou os hititas de surpresa, permitindo que Ramsés e o que restava de suas forças se reagruparam e contra-atacassem. No final do dia, o campo estava coberto de mortos de ambos os lados. Ramsés sobreviveu, mas não alcançou seu objetivo. Kadesh permaneceu sob controle hitita. Ele não venceu a batalha. Na melhor das hipóteses, foi um embate sangrento na pior, um desastre militar do qual ele teve sorte de escapar. Ao retornar ao Egito, Ramsés enfrentou um dilema. Ele liderou uma campanha ambiciosa e voltou de mãos vazias, tendo quase perdido tudo. Para um jovem faraó, isso poderia ser um sinal de fraqueza, um convite a conspirações. Uma derrota não era uma opção. Então, se ele não pudesse mudar a realidade do campo de batalha, ele mudaria a história. O que se seguiu foi talvez uma das mais eficazes campanhas de propaganda política do mundo antigo. Ramsés não apenas escreveu um relatório favorável, ele gravou sua versão da história em pedra, nas paredes de cada grande templo que construiu ou expandiu por todo o Egito. De Abu Simbel a Karnak, a história de sua vitória seria vista por todos para sempre. A narrativa que ele criou foi uma obra de gênio. Ele não omitiu a emboscada, mas a recontou de forma a culpar a traição e destacar seu heroísmo solitário. A chegada crucial dos reforços Nearim, praticamente ignorada, a história focava inteiramente em um único ponto: a coragem divina do faraó. Nos relevos, ele é retratado como uma figura colossal, muito maior que seus próprios soldados e infinitamente maior que os hititas. Ele é o único herói da história. Ele se salva e salva o Egito, não com a ajuda de outras tropas, mas através de sua própria força e da intervenção direta do deus Amon. Ao fazer isso, Ramsés não estava apenas salvando sua reputação. Ele estava enviando uma mensagem poderosa. Seu poder não era apenas terreno, mas divino. Desafiar o faraó era desafiar a vontade dos deuses. A Batalha de Kadesh, na sua versão, tornou-se a prova irrefutável de seu status divino. Ele transformou um quase fracasso militar em seu maior trunfo político. A campanha de propaganda de Ramsés
foi tão bem sucedida que sua versão dos fatos se tornou a história dominante por mais de 3.000 anos. A narrativa de Kadesh se tornou uma das bases sobre as quais ele construiu seu reinado de 66 anos, um dos mais longos e prósperos da história egípcia. Ao se estabelecer como o herói invencível, ele solidificou sua autoridade. Com seu poder mais seguro, ele foi capaz de embarcar em um programa de construção sem precedentes, deixando sua marca em todo o Egito. Os templos e estátuas gigantescas não eram apenas monumentos, eram reforços constantes da narrativa de Kadesh. A sua propaganda permitiu que a paz com os hititas fosse vista não como um acordo entre iguais, mas como um ato de magnanimidade de um vencedor. Internamente, ajudou a fortalecer sua imagem. Externamente, projetou uma imagem de poder egípcio que ajudou a estabilizar a região. No fim das contas, o legado dessa propaganda é fascinante. Revela que a verdadeira genialidade de Ramsés II pode não ter sido como general, mas como um mestre da narrativa. Ele entendeu, há mais de 3 milênios, que o poder não reside apenas em vencer batalhas, mas em controlar a história dessas batalhas. A ironia é que sua maior reivindicação à fama, a Batalha de Kadesh, foi na realidade um grande susto militar, mas a transformação dessa falha em um mito duradouro foi, sem dúvida, sua maior e mais impactante conquista. A história está cheia de narrativas moldadas pelos poderosos. Desvendar a verdade por trás dos mitos é o que torna o passado tão fascinante. Se você gosta de mergulhar fundo na história para separar fato de ficção, inscreva-se no nosso canal. Então, Ramsés II foi um mentiroso? Talvez para os nossos padrões, mas no contexto do Antigo Egito, ele estava cumprindo seu papel. O faraó era o elo entre os deuses e os mortais, o mantenedor da Maat, a ordem cósmica. Em sua visão de mundo, o caos não poderia prevalecer. Admitir um desastre seria admitir uma falha dessa ordem. A Batalha de Kadesh nos mostra um governante que, confrontado com a realidade, escolheu construir uma realidade alternativa mais grandiosa. Ele não apenas sobreviveu a Kadesh, ele a usou para se tornar imortal. A história de Ramsés e sua grande campanha de propaganda é uma lição atemporal sobre poder, verdade e a incrível capacidade que as narrativas têm de moldar a realidade. Isso nos leva a perguntar: quantas das grandes verdades da nossa própria história são, na verdade, apenas as versões mais bem contadas? A maior vitória de Ramsés não foi contra os hititas, foi contra a própria história, e essa ele venceu de forma esmagadora. Próximo episódio, vimos como Ramsés II foi um mestre absoluto da propaganda, esculpindo a sua própria lenda na pedra para ser lembrado como um deus. Mas o que acontece quando a história é escrita pelos seus piores inimigos com o único objetivo de te transformar em um monstro? Você já deve ter ouvido as lendas absurdas sobre o imperador romano que declarou guerra ao oceano, que tentou nomear o próprio cavalo como cônsul e que mergulhou Roma em loucura e depravação. Mas, e se eu te dissesse que quase tudo isso é mentira? No nosso próximo vídeo, vamos separar o homem do mito e investigar a maior fake news de toda a antiguidade. Descubra como um governante impopular foi vítima de um brilhante assassinato de reputação, criado por historiadores com uma agenda política letal. Prepare-se para descobrir a verdade sombria que o Senado romano tentou esconder. Clique no vídeo e assista a maior fake news do Império Romano, a verdade sobre Calígula.